Maria Toniette Compre, ela é expositora do curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Também é a diretora do Departamento de Evangelho no Lar da Federação Espírita. Maria Compre é também autora do livro Evangelho no Lar, à Luz da Doutrina Espírita, lançado há alguns meses atrás pelas edições FESP. Este livro de Maria Compre, em 15 dias nós tivemos que fazer a sua reedição, tamanho o sucesso do livro. Nós convidamos então a nossa Maria Compre para que ela possa ocupar a tribuna. Do céu, Departamento de Orientação ao Culto do Evangelho no Lar. É grande a nossa alegria por esta oportunidade que o Alto nos concede em falar do Evangelho do Mestre Jesus. Este departamento do Evangelho no Lar é ligado à assistência espiritual. Aí está a razão de estarmos juntos neste tema, lenitivo ou cura. E dando continuidade, então, de tudo isso que o nosso presidente disse muito bem, a cura através da assistência espiritual, nós podemos dizer que isso é estendido ao nosso lar, através do Evangelho em casa, o culto cristão no lar. Sabemos que o lar é o maior centro de indução que conhecemos na Terra, a maneira de alguém que recebe a educação no modelo de uma escola primária. É ali no lar que nós somos influenciados e influenciamos os outros. Ali nós recebemos os espíritos em forma e na beleza, na ternura de uma criança, como se fosse uma argila maleável. É ali então que nós vamos lhe dar a formação para uma vida. Então este departamento tem esta função e ele se compõe de uma diretoria, assessores, plantonistas, expositores. Temos aulas 4 vezes por semana, denominadas de aulas práticas, onde fazemos o culto cristão no lar, junto dos convidados e os assistidos, e também junto dos estagiários que vêm sendo convidados pela área do ensino. E ali então nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, falamos como fazer. A segunda, estudamos o livro Evangelho no Lar, à Luz do Espiritismo, o livro do departamento. E a terceira parte, nós fazemos o Evangelho com as criaturas, como se nós estivéssemos na nossa casa. O trabalho dos plantonistas, nós dizemos assim, que os plantonistas são aqueles soldados, linha de frente, que com muito amor e carinho atende todas as criaturas que passam por ali, orientando então o culto cristão no lar. E se ainda for necessário, se eles quiserem e achar que necessitam da visita do Evangelho no lar em suas casas, nós temos os visitadores que vão durante um mês, isto é 4 semanas, realizar o Evangelho com eles. E assim então é um trabalho muito bonito. Os expositores têm a incumbência de fazer as palestras nos centros, aulas na casa, em especial na área de ensino, e na assistência espiritual.
sempre levando como maior objetivo a importância do Evangelho no lar, conscientizando as criaturas o quanto é importante quando nós vivemos dentro dos padrões evangélicos. E esses expositores, então, se espalham por todo o Brasil e também até para o exterior. Nós temos um expositor que faz esse trabalho. E o tempo, então, vai passando, voltando um pouco no tempo que nós estamos hoje. Em 1969, na antiga sede, que hoje passa a ser, daqui mais uns dias, a sede nova, a da Rua Maria Paula, então se fundava a Campanha do Evangelho no Lar. E nesta época, então, a diretoria da federação, juntamente com alguns diretores da USE, após longo e criterioso estudo, foi elaborado um documento básico, o roteiro, que orienta o Evangelho com simplicidade, de uma maneira sem rótulo de religião, acessível a todas as criaturas. 1969. Vamos guardar bem essa data. O tempo vai passando, como já foi falado pela doutora Júlia, neste ano de 91, então a família espírita recebe o livro Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo. Este livro vem contar em linguagem simples os trechos de toda a literatura espírita, alguns trechos melhor, de toda a literatura espírita, o que relaciona o Evangelho no lar. E é muito importante que nós vamos saber da história para conscientizarmos da importância e realmente firmarmos no propósito da feitura do Evangelho no lar, evangelizando o nosso coração, a nossa alma, juntamente com os nossos familiares, para atingir não somente o lenitivo, mas a cura completa que vem, como foi falado, através da evangelização. Então ali é contado que Jesus recebe o orbe terrestre no momento em que ele desprendia da massa solar. Juntamente a uma legião de espíritos da esfera crística, Jesus assistiu à formação da Lua, a âncora do equilíbrio terrestre. Jesus trabalhou na formação do mundo, criando e plasmando através do pensamento concreto do Criador. Milênios e milênios chegam e passam. Dado o tempo tão curto, nós queremos contar de uma passagem quando a Terra já havia saído do seu estado de incandescência. Então nós vamos verificar que a primeira reunião de Jesus se deu nas regiões celestes, nessa época em que o orbe desprendia da massa solar. E nesta primeira reunião, a gente observa nas entrelinhas que foi perguntado a Jesus: pois é, então lá na Terra, neste orbe que ora está se formando, há necessidade de leis, vai se formar uma humanidade? Sim. Então há necessidade de leis, disciplina? Ah, sim. Como vai se fazer? Irei pessoalmente levá-lo no momento aprazado. Quando ela saía então do seu estado de incandescência, conforme fala Kardec no livro lá, a Gênesis, a Terra segue uma ordem cronológica. Ela tem e deve ascender na hierarquia dos mundos. Então vem o resfriamento. Formou-se lagos, pântanos e mares, muita água. Acontece mais uma reunião de Jesus nas alturas. Ele então reúne os espíritos da esfera crística e diz o seguinte: quando serenava os elementos do mundo nascente e a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes, dos mares primitivos, Jesus reúne nas alturas, mais uma vez,
os intérpretes do seu pensamento. Viu-se descer sobre a terra uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário. Esta massa gelatinosa trazia no bojo a sementinha. Segundo Allan Kardec, a Terra já continha uma metade, veio a outra. Essas duas metades se casaram, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares. Estavam dados os primeiros passos a caminho da vida organizada. Passam-se os tempos. Não vamos contar aqui do princípio inteligente através dos seus estágios. Vamos lembrar de uma época não muito distante, época em que as leis eram dos mais fortes em prejuízo dos mais fracos. Jesus então escolhe Moisés para trazer a ideia do Deus único. E através então dessa ideia do Deus único, os corações vão se melhorando e amortecendo daquele estado rudimentar. E os tempos vão passando. E agora mais perto ainda, por volta de um pouco mais de 2000 anos, chegaram os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, todo o helenismo, e diziam assim: deverá chegar para nós o demiurgo, segundo a filosofia grega. Demiurgo, o dono do mundo, um fundo de verdade. Ele criou e plasmou o nosso mundo, então o dono do mundo. Por outro lado, os iluminados, depois de Moisés, os santos, os pais das igrejas primitivas, os profetas, diziam: deverá chegar para nós o Messias, o Salvador da humanidade. E a Terra vai seguindo a sua ordem cronológica. Acontece mais um evangelho, mais uma reunião nas regiões celestes. Desta vez, foi então escolhido a dedo os espíritos que iriam reencarnar. Os avós de Jesus, os pais de Maria, Joaquim e Ana. Maria, aquele coração abnegado que recebia o embaixador celeste nos braços. José, o varão responsável, dedicado e honesto. Os apóstolos, os evangelistas. E a história nos conta que nessa época a terra se preparava, como se prepara hoje para nós, numa comparação muito simples de nossa parte, vocês vão ver no livro. E se for assim tão simples, ou às vezes merece até a crítica de alguém, é como uma noiva que prepara para receber o noivo. A terra ficou mais linda, a água era mais pura e cristalina, o verde era mais verde, os pássaros cantavam mais lindo. Era a chegada do noivo, como um concerto harmonioso que as notas se afinam e se coincidem e dá aquela melodia angelical. Era a chegada do noivo. Jesus deixa a esfera crística, reveste-se do miasma grosseiro do nosso planeta, passa por todos os processos legais da reencarnação e habita a terra. Poderia ter sido filho do rei, mas preferiu a manjedoura, exemplo vivo de humildade, como acenar para todo o tempo, para toda a eternidade, que a humildade é condição primordial para a evolução espiritual. O tempo vai passando, Jesus cresce em beleza e em sabedoria. Um pouquinho antes da sua partida, isso é por volta dos 30 anos, ele começa então a reunir os seus ministérios. Veja o pulo que nós estamos dando na história.
Certa feita ele estava sentado na escadaria do templo e chegou ali o juiz e olhou. O que fazes aqui na terra, Galileu? O que fazes por aqui, Galileu? Vem implantar o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus? O que pensas vem a ser reino? Ele pensou logo no reino físico. O reino de Deus é obra do Pai no coração do homem. Ah, sim. Com que contas para levar adiante esse grande empreendimento? Conto com as pessoas, as criaturas de boa vontade e humilde. Preciso das pessoas de boa vontade. Quem irá te ajudar? Os que vão colaborar nesta obra deverão chegar por todos os lados. Nas entrelinhas dessa história, podemos observar que Jesus pernoitou na escadaria do templo, porque mais adiante diz assim: amanhã era bela no seu manto radioso, e aí então, quando Jesus reúne o seu ministério, e o que ele fez após ter reunido o seu ministério? Convidou Pedro, Mateus, Levi, depois Mateus, enfim, todos os apóstolos. Saiu a pregoar o Evangelho? Não, por enquanto não. Ele adentrou na casa de Pedro e aí se deu o primeiro culto cristão no lar. Foi ali que Jesus falou do amor, falou do perdoar, não somente 7 vezes, mas quantas vezes fosse necessário. Falou também, se alguém convidasse para caminhar 1000 passos, que seria para caminhar 2000. Falou da beleza da vida, que a morte não existe, que a criação de Deus é beleza, é vida em plena imortalidade. Realizou o Evangelho no lar. Não dá tempo hoje de falar como Jesus fez o Evangelho na casa de Pedro, mas vamos dizer como a Federação Espírita do Estado de São Paulo nos orienta o culto cristão no lar. Marcar um dia e uma hora por semana, que seja possível a presença de todos os familiares. Logo, a maioria deverão estar pensando: e se eles não forem participar? Vamos fazer o convite e vamos contar que nós vamos fazer o Evangelho. Marcando dia e hora, esse dia é especial, o horário passa a ser nobre. Neste horário, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, se quiser o copinho de água ou a jarra de água. Uma prece simples e espontânea, onde mais do que as palavras tem a valor o sentimento. Abrir o Evangelho em sequência, começando desde o primeiro capítulo. Ler um item ou 2 por vez só. Depois de lido, vamos fazer o comentário. É nesse horário do comentário que nós estamos recebendo uma aula e transmitindo ao mesmo tempo. E vocês perguntam, recebendo a aula de quem? Dos mensageiros de Jesus? Não é comunicação de espírito, mas sim uma inspiração. Não é sessão espírita, é a escolinha de Jesus no nosso lar. E ao mesmo tempo que vamos transmitir. E alguém pergunta, transmitir para quem se nós estivermos sós? Sabemos que o plano espiritual se faz presente. Tanto os mentores, como também aqueles espíritos que às vezes nos acompanham. E também aqueles que às vezes nós devemos para eles. E às vezes eles perturbam o ambiente do lar, trazendo desequilíbrio, doença, mal-estar, mal dormir, falta de apetite, doenças que não encontram-se no diagnóstico.
o nosso pensamento negativo, juntamente com esses espíritos, vão impregnando as paredes, o teto, o piso, o teto, vão assim trazendo aquele pensamento positivo e criando essa negatividade no ambiente do nosso lar. E na hora dessa aulinha é a luz que se faz quando as trevas batem em retirada. E aí então foi feita a higienização do lar. Aí vamos fazer as vibrações. Simples e sucinta. Uma vibração geral, vibração para o nosso Brasil, para o nosso país, para todo mundo, implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, e aí passamos a fazer vibrações para o nosso lar. Mais ou menos assim: Jesus, abençoe a nossa casa, os nossos familiares, abençoe nossos filhos, o nosso trabalho, permita que haja paz, que haja harmonia. E vamos orientar os familiares que nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, alguns segundos de silêncio. Aí pergunta: por que o silêncio? Neste silêncio nós vamos conversar com Jesus sem a palavra articulada, falar com a mente. Vamos contar aquele problema mais difícil em silêncio, porque de quem nós vamos reclamar se a família estiver reunida? Muitas vezes a pessoa está do nosso lado e nós vamos dizer assim: sabe, Jesus, olha, não é mais o mesmo, né? Então vamos falar em silêncio. Por outro lado, essa pessoa, nosso companheiro, também vai falar a mesma coisa. Sabe, Jesus, agora fica 3 dias no Congresso, né? Mais ou menos assim, quer morar na federação, ai, não aguento mais. Então são coisinhas que precisamos falar só para Jesus. Quanto às crianças, não. Vamos dar oportunidade a elas e vamos pedir que elas façam em voz normal. Quando elas vão fazer os pedidos, nós vamos ter muita surpresa. Vamos contar só uma pequena experiência. Num evangelho de final de ano na nossa casa, e aproveitamos para convidar parentes, vizinhos, uma exceção, o evangelho maior. Então não tinha cadeira para todos, as crianças sentavam no chão, nas almofadas, e chegou o momento de falar com Jesus, e oferecemos às crianças também. E uma disse assim: tia, quero sim falar com Jesus. Tá bom, bem. Ela desceu da almofada, ajoelhou e arrumou as mãozinhas e disse: Jesus, fala para o meu pai e para a minha mãe que eu não vou passar de ano. Por outro lado, uma outra disse assim: tia, eu também quero falar. Claro, bem, fala. Os pais estavam presentes. Fez a mesma coisa, arrumou as mãozinhas. Jesus, o meu caso é pior. Na minha casa, à noite, lá do meu quarto, eu ouço, ela disse, eu escuto o meu pai com a minha mãe brigar. Eles falam palavras que se eu falar, eles me batem. E a minha mãe disse que vai embora de casa. E meu pai falou que ela não faz falta. Ah, Jesus, para mim ela faz. Um abraço bem grande. O tempo acabou.